Fala galera, aqui quem fala é o professor Thomas para trazer mais umas dúvidas aqui da lista de movimento uniformemente variado, tá? Tô com um cafezinho aqui do lado, então se eu parar um pouquinho é que eu tô dando uma bicada, tá? Vamos lá. Questão 2 da lista, uma questão difícil, tá? Do IME. Eu lembro dessa questão do ano passado. Eu não fiz antes essas daqui porque queria mostrar o processo de resolução. Eu lembro mais ou menos que ela era demorada, longa, mas vamos vendo juntos aqui, né, para ter uma ideia melhor de como é que funciona. Vou resolver junto com vocês. Então vamos lá. Vou ler tudo primeiro para depois a gente ir separando os dados. Um automóvel percorre uma estrada reta de um ponto A para um ponto B. Para um ponto B. Um radar, deixa eu dar uma ampliada aqui, facilitar o tio, que tá velho já. Aí, um radar detecta que o automóvel passou pelo ponto a 72 km por hora. Se essa velocidade for mantida ou fosse mantida constante, o automóvel chegaria ao ponto B em 10 minutos. Entretanto, devido a uma eventualidade ocorrida na metade do caminho entre A e B, o motorista foi obrigado a reduzir uniformemente a velocidade até 36 km por hora, levando para isso 20 segundos. Então vamos lá, só rapidinho aqui. Se ele falou que ele viaja entre A e B, quando ele começa a viagem, né, passando pelo ponto A, e ele tem 72 km por hora, e se ele mantivesse essa velocidade constante, o automóvel chegaria em B em 10 minutos. Ou seja, aqui eu já consigo calcular a distância total, né, que o carro tem que percorrer. Isso é importante. Entretanto, devido a uma eventualidade ocorrida na metade do caminho entre A e B, o motorista foi obrigado a reduzir uniformemente a velocidade até 36 km por hora, levando para isso 20 segundos. Então não é que chegou na metade do caminho, a velocidade dele instantaneamente virou 36 km por hora. Na verdade, ele chegou na metade do caminho a 72 km por hora, e aí começou um processo de frenagem que durou 20 segundos. Ok. Restando 1 minuto para alcançar o tempo total inicialmente previsto para o percurso, o veículo é acelerado uniformemente até 108 km por hora, levando para isso 22 segundos. Então, novamente, ele estava andando a 72, aí ficou um tempinho freando, depois andou um pouco mais a velocidade constante e depois começou a acelerar, permanecendo nessa velocidade até chegar no ponto B. O tempo de atraso em segundos em relação à previsão inicial é. Então vamos lá. Eu vou fazer um desenho aqui rapidinho e já volto. Beleza. Então fiz aqui o desenho, tá? E dividi os 5 momentos. Então vamos identificar aqui cada momento. O momento 1 é o momento em que ele entra aqui na parte A com uma velocidade constante de 72 km por hora. Bom, já vou transformar todas essas velocidades em metros por segundo, justamente porque o final ele pede o tempo em segundos na resposta e ele dá vários tempos em segundos aqui. Então, VA, esses valores são conhecidos, tá, gente? 72 km por hora. Se vocês estão treinando, fazendo exercícios, a gente já sabe que é 20 metros por segundo. Se não sabe, só pega 72 e divide por 3,6. Aí, a parte 1 é que ele anda com velocidade constante aqui. A parte 2 é que ele estava a 72, ele chega aqui nesse pedaço a 72 e começa a frear. Então ele tem um V0 de 20 metros por segundo e chega aqui com um V final, de 36 km por hora, que aí eu vou escrever como 10 metros por segundo. E aí ele anda esse pedaço com velocidade constante durante 20 segundos. Então já vou botar aqui, ó, delta T 3 igual a 20. Não, desculpa. Já estou fazendo errado aqui. Depois eu boto as unidades que eu quero aqui. Só vamos identificar primeiro. Aqui, beleza.
Aí ele chega aqui, chega até 20, fica com a velocidade de 20. Aí ele vai chegar nesse ponto 4, né, nesse caminho 4, com a velocidade de 10 metros por segundo. O V0 desse pedaço é 10 metros por segundo e vai ser elevado até 108 km por hora. Então ele vai acelerar, aqui acelerar até 30 metros por segundo. Novamente, são valores bem utilizados assim, então é bom vocês já saberem essas conversões de cabeça, se não souberem, só dividir por 3,6. Aí vamos lá. Vamos usar aqui essa parte de cima para fazer o seguinte. Vamos descobrir qual é a distância total, né? Distância total entre A e B. A distância total vai ser a velocidade que ele tinha, que é 20 metros por segundo, vezes o tempo previsto, que não era de 10 minutos. Eu posso escrever isso como 600 segundos. Isso vai dar, então, ó, 12.000 metros. Certo? Então, 12.000 metros. Beleza. Olha só, é de extrema importância, que a gente saiba qual é o deslocamento dele em cada ponto aqui. Então, o delta S1 é importante, o delta S2 é importante, o delta S3 é importante, o delta S4. Professor, ele não quer saber de tempo. Por que o deslocamento é importante? Ora, porque eu sei que vai haver um atraso. Então, ele não vai chegar em B com 10 minutos. Ele vai chegar, sei lá, por exemplo, aqui. Ele chega aqui com 10 minutos. Então, eu preciso saber qual a distância que ele tem que percorrer, né, nesse tempo para calcular o atraso. Né? A distância também é importante aqui. Então, beleza. Tudo bem? Então, eu preciso saber todas as distâncias e eu tenho algumas informações de tempo. Tá? Eu tenho tempo que foi obrigado a reduzir uniformemente até quilômetro 36. Então, ó, por exemplo, nessa parte de frenagem, eu sei que o delta T2 vale 20 segundos. Aí, restando 1 minuto para alcançar o tempo total, inicialmente previsto no percurso, o veículo é acelerado uniformemente até 108 km por hora. Ou seja, quando falta 1 minuto, é a parte que ele começa a acelerar. Quando que falta 1 minuto? Aqui, ó, falta 1 minuto quando ele estiver no tempo 540 segundos, né? Porque ele estava pretendendo fazer em 10 minutos, que são 600 segundos. Então, se falta 1 minuto, aqui ele chega com o tempo 540 segundos. Então, restando 1 minuto para alcançar o tempo total, inicialmente previsto para o percurso, o veículo é acelerado uniformemente, levando para isso 22 segundos, né? Então, delta T4, eu sei o que é. 22 segundos. Por que isso é importante? Só demarcar alguns valores conhecidos, tá? Então, vamos nos preocupar inicialmente em calcular o delta S1 de todos os pedaços. Então, vamos lá. Pedaço 1. O delta S1 aqui é simples, né? Velocidade constante, eu sei a velocidade. Ele falou que no meio do caminho houve um imprevisto. Ou seja, ele andou metade do caminho com a velocidade constante. A metade de 12.000 é 6.000. Então, 6.000 segundos, metros, perdão, que ele andou. E aí, olha só o que ele falou. Na metade entre A e B. Se é a metade do caminho, também é a metade do tempo previsto. Então, quanto tempo ele andou aqui? O delta T do 1, né? Delta T1. Ele andou metade do tempo previsto, né? Então, se o tempo total previsto era de 600 segundos, ele andou 300 segundos, delta T1. Beleza, o delta T2 ó, é 20 segundos, só que eu não sei qual é a distância que ele percorre. Então, novamente,
Deixa eu só já deixar aqui também separado. Delta T1 igual a 300. E vou fazer uma separaçãozinha aqui para ficar mais organizado, porque a questãozinha é grande. Eu lembro, ano passado eu usei 3 páginas dessa aqui, mas eu estava fazendo para o nono. Então eu tinha que explicar muita coisa, assim. Eu passei sem querer essa questão para o nono. Eles ficaram bugadinhos, coitados. Deixa eu botar aqui. E passar para cá. Pronto. Vamos lá. 2, parte 2. O que eu tenho da parte 2? Ele começa um movimento de frenagem, né? Então, a primeira coisa que eu não sei aqui é qual é a aceleração. Eu não sei a aceleração dele. E para mim é importante saber qual é a aceleração, porque eu estou calculando, deixa eu até descer mais aqui para ter mais espaço. Porque todas as fórmulas requerem aceleração, né? Então eu preciso dela. Bom, vamos separar os dados da parte 2. Eu tenho V0, então, igual a 20 metros por segundo. Eu tenho V final igual a 10 metros por segundo. Eu tenho o deslocamento, não tenho, eu sei o tempo que demora. T2, né? 20 segundos. Eu quero saber tanto ΔS, o tempo eu já sei, né? Quanto a aceleração. Então eu preciso saber essas duas coisas. A aceleração não para a questão, simplesmente para saber o ΔS. Então vamos lá, vamos calcular em partes, né? Se eu usar o Vivovó, eu consigo calcular a aceleração facinho com essas informações que eu tenho. Então a velocidade final é 10, a velocidade inicial é 20, a aceleração eu quero descobrir e o tempo é 20. Então eu vou ter 20 vezes A, negativo aqui, é igual a 20 menos 10. Né? Então quem eu mudei de lado, eu mudei o sinal. Menos 20 vezes A é igual a 10. Então A vai ser igual a menos meio metro por segundo ao quadrado. Ok? Deixa eu só aumentar isso aqui para manter mais separadinho. Achei a aceleração e agora vou achar o deslocamento 2. Bom, o ΔS2 eu posso usar Torricelli, apesar que eu tenho tempo, eu posso usar o sorvetão. Só que aí para não ter que ficar botando, né, o tempo ao quadrado, aqui não é tão difícil não. Poderia escolher livremente, tá? Mas eu vou usar Torricelli. Então V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado. Os valores de velocidade estão bons aqui para usar Torricelli. Vezes ΔS. Então qual a velocidade final ao quadrado? É 100. Velocidade inicial ao quadrado é 200, não, 400. Mais 2 vezes menos meio vezes ΔS. Descer. Vou usar só uma página só, mas vai ficar grande aqui. Então vai ser... vamos lá. Isso aqui dá menos 1, né? 2 vezes menos meio dá menos 1. Então passo o ΔS para cá, 1. 400, ficou quieto, menos o 100 que mudou de lado. Então ΔS, no caso aqui é 2, né? ΔS2 vai ser 300 metros. Então tá aí o quanto que ele percorreu no segundo pedaço, 300 metros. Ufa, vamos lá. Aqui e aqui. Deixa eu fechar. Isso aqui é que eu calculei da parte 2. Parte 3. A parte 3 é a parte que ele fica com a velocidade constante aqui, né? Vamos voltar para o desenho aqui em cima. Com essa velocidade de 10 metros por segundo constante durante... O que ele fala? Ele não fala o durante. O que ele fala? Ó, restando 1 minuto para alcançar o tempo total. Ou seja, quanto que ele andou aqui? Ele andou 300 mais 20. Então ele chega aqui com o tempo 320 segundos.
E aí ele fica andando nessa velocidade constante até o tempo 540 segundos, que é quanto ele demorou para chegar aqui. Então esse meio tempo aqui é quanto, né? O ΔT3. Vou botar aqui embaixo. O ΔT3 nada mais é do que o tempo total para chegar até o ponto do começo do 4, menos o tempo total para chegar até o começo do 3. 540. Questão do IME, né, galera? Não ia ser moleza. Mas olha só, eu acho que para essa questão especificamente, não vale a pena vocês só me verem resolver, hein? Quem ficou com dúvida, por favor, faça também, tá? Tente refazer, se travar em alguma parte, volta aqui no vídeo. É importante vocês fazerem também para tirarem essas dúvidas, ok? Então isso aqui vai ficar 220, né? 220 segundos. 220 segundos. Pronto. Ora, beleza. Já sei o tempo que demorou para ele percorrer esse pedaço. Agora vamos descobrir o ΔS3. Que é fácil aqui, né? ΔS3 é velocidade 10 vezes o tempo, que é 220. E isso dá 2.200 metros percorridos. Então, deixa eu só fazer aqui mais bonitinho, para ocupar menos espaço também. ΔS3 é igual a 2.200 metros. Pronto, só para ocupar menos espaço. E vamos embora. Dá para passar por aqui, não vai cortar, vai ficar meio feio, vou descer um pouquinho. Mas fique torto. Beleza, pedaço 3 calculado. Vamos para o pedaço 4. Para o pedaço 4, o que a gente tem? Ele começa um movimento acelerado, que dura 22 segundos, e ele... Aí vamos lá, né? Vamos rever aqui, ó. Restando 1 minuto para alcançar o tempo total, ou seja, chegamos aqui, inicialmente previsto para o percurso, o veículo é acelerado uniformemente até 108 km por hora, levando para isso 22 segundos. Então vamos embora, ó. Eu quero descobrir qual que é o ΔS4, porque o ΔT4 eu já sei. Então eu preciso calcular, novamente eu preciso calcular a aceleração, vai ser muito parecido com 2. Então vamos pegar as informações que eu tenho. Eu tenho o V0, vou botar aqui embaixo, ó, o V0, que vale 10. O que mais que eu tenho? O V, que vale 30. Eu tenho também o tempo, que vale 22 segundos. Né, o tempo durante essa movimentação. Cuidado com esse 540. Esse 540 é o tempo em que ele chega neste ponto aqui, tá? Faltando 1 minuto para... Deixa eu até botar ele mais aqui para baixo, fazer uma linha reta aqui, para não confundir. Tá meio apertado o desenho, mas é muita informação, né? Não tinha jeito de não ficar apertado. Beleza. Então vamos lá. Novamente, vou usar o Vivovó para calcular. Então, Vivovó atrás do toco para calcular a aceleração, que eu não tenho. Velocidade final é 30, velocidade inicial é 10. A vezes o tempo, que é 22 segundos. Então vamos lá, 22 vezes A é igual a 20. Né? 30 menos 10 e troca o sinal de todo mundo. Então A vai ser igual a 20 sobre 22 ou 10 sobre 11. Não vou fazer essa conta, tá? Porque 10 sobre 11, se fosse 11 sobre 10, eu até botaria decimal. Como é isso aqui, eu vou deixar a fração. Isso é uma dica para o Enem, né? Ao invés de ficar fazendo conta com decimal, usa a fração, que é mais rápido no final você fazer conta. A gente vai ver. Ao invés de eu ficar fazendo essa conta aqui, eu vou me preocupar em fazer o ΔS4. Então, usar o Torricelli, mesma coisa.
V é igual a V0 mais 2 vezes A vezes ΔS4. Então, a final ao quadrado, 900, é igual a inicial ao quadrado, 100, mais 2 vezes esse 10 sobre 11, vezes ΔS4. Então, vamos lá. 800, né? É igual a 20, né? O 2 passa multiplicando sobre 11, vezes ΔS4. Vou descer mais um pouquinho aqui. Não, vamos usar espaço. Com isso, a resposta provavelmente vai ficar pequenininha, mas dá para dar o zoom lá no PDF. Eu vou até mandar o PDF dessa resolução aqui para vocês, que ficou complicado mesmo, até para ver no vídeo. Então vai ficar 800 vezes 11 sobre 20, né? Passo 11 multiplicando, passo 20 dividindo. O ΔS4, olha só como é que fica mais simples. Que aí eu pego o zero, corto com zero. Então isso vai ser 80 por 2, 40. 40 vezes 11, 440 metros. Então já descobri quanto que ele andou em ΔS4. Ufa, 21 minutos de questão já. É isso aí. Essa é boa para treinar e para gerar dúvida. Vamos lá, vou fechar aqui a casinha do 4. Bom, tem as 5 agora, né? Aí, antes de fazer as 5, vamos dar uma analisada geral. Ó, isso aqui que eu tenho de resolução. Então, o que aconteceu? Ele levou 22 segundos para permanecer nessa velocidade até chegar no ponto B. Ou seja, agora ele tem velocidade constante, mas eu não sei o tempo que ele demorou e eu não sei a distância. Agora, vamos pensar o seguinte: se o ΔS total é 12.000, o ΔS1 mais o ΔS2 mais o ΔS3 mais o ΔS4 pode me ajudar a descobrir quanto que falta para chegar a 12.000. Pode não, né? Vai. Então, vou fazer essa conta aqui. Aí preciso das informações, né? ΔS1 é 6.000. Deixa eu fazer já em pezinho aqui para fazer a conta. 6.000 mais ΔS2, tem que ver, 300 metros, mais ΔS3, que é 2.200 metros, mais ΔS4, que é 440 metros. Aí eu vou ver quanto que vai faltar para eu chegar nos 12.000. Galera. 23 minutos de resolução já. 0. Isso porque eu pausei no desenho. 4. 3 com 4, 7. Com 2, 9. E aqui dá 8. Então, 8.940 metros é o que eu já percorri. Logo, o ΔS5 vai ser 12.000 menos 8.940. 0 menos 0, aqui é 6, né? 1, 10, aqui eu já peguei emprestado, é 9, dá 0. Aqui eu peguei também um emprestado, 11, dá 3. 3.060 metros é o que falta eu percorrer. Então, este é o ΔS5. 3.060 metros. Então, vou criar uma casinha aqui para o 5. Então, mantendo a velocidade constante de 30 metros por segundo, eu tenho que percorrer 3.060 metros para percorrer aí durante um tempo qualquer.
Logo, vamos lá. Delta S5 é igual... Delta S5 não, quero tempo, né? Então, delta T5... O café até esfriou aqui, deixa eu ver. Deu para beber. Delta T5 vai ser a distância sobre a velocidade. Então, corta. 306 sobre 3, isso dá 102, né? Opa, 102 segundos. Ou seja, eu tenho 102 segundos para percorrer esse espaço todo aqui. Beleza? Vamos lá, então. 102 segundos. Vamos somar todos os tempos para ver o quanto eu me atrasei, né? Porque se eu somar tudo e der 600, eu não me atrasei. Mas se eu somar tudo e der 620, eu me atrasei 20 minutos. 20 segundos, aliás. Então, somando os delta t's, eu tenho delta T1 300, né? Pelo que eu me lembro, Então, delta T1 vai ser 300, mais delta T2 é 20, que eu passei o olho aqui, né? Isso, mais delta T3 é 220, mais delta T4, tá aqui até, né? 22, mais o delta T5, que é 102. Aqui tem 4, 2 mais 2 mais 2, 6, 3 mais 2, 6, mais 1, 3 mais 2, 5, mais 1, 6. 664 segundos, se o previsto era 600 segundos, eu atrasei 64 segundos, que é a minha letra D de dado. Então, questão do IME, né, óbvio que não ia ser simples, né, é uma questão que você vê que não tem uma dificuldade. Se você faz esse desenho e compreende o movimento, ela não tem uma dificuldade de cálculo. Os cálculos são simples. O que ela tem é uma dificuldade de percepção do que você tem que fazer para achar esse tempo. E realmente não é uma questão fácil, tá? Vamos lá, questão 9. Um automóvel que se encontrava em repouso entra em movimento retilíneo uniforme variado, atingindo em 20 segundos uma velocidade de 90 km por hora. A partir de então, ele mantém essa velocidade por mais 20 segundos, em seguida passa a desacelerar, gastando também 20 segundos para voltar ao repouso, a distância percorrida por esse automóvel em todo o percurso. Então vamos lá. Então a gente tem que dividir o movimento em 3. Lembra que um MUV a gente só pode calcular, usar as fórmulas quando a aceleração é constante. Então aqui no 1, depois no 2 e depois no 3, a gente tem 3 coisas acontecendo diferentes. No 1, o que está acontecendo? É um movimento acelerado, ele tem V0 igual a 0. Entre o movimento demora 20 segundos para chegar numa velocidade que eu vou escrever 90 km por hora, eu já sei que é 25 metros por segundo. Se você não sabe, divide por 3,6. Mas uma hora a gente grava, tá? Então eu quero saber, no final, a distância total percorrida. Eu quero saber aqui ΔS. Então aqui é sorvetão, né? Não tem muito para onde fugir. ΔS vai ser V0 vezes T, eu não preciso escrever, mais A
Ai, peraí, eu não sei a aceleração. Mesmo esquema da outra questão, né? Estava esquecendo esse pequeno detalhe. Vamos calcular a aceleração primeiro. V igual a V0 mais A vezes T. Então, mesmo esquema da outra questão, basicamente. V final é 90 km por hora, 25 metros por segundo. V inicial é 0. A aceleração quero descobrir e isso demora 20 segundos para acontecer. Minha aceleração vai ser 25 sobre 20. Isso vai ser 5 quartos, né? Ou 1,25 metro por segundo ao quadrado. Beleza. Sabendo agora a aceleração, eu posso calcular o ΔS. Então, ΔS é igual a V0T, novamente, né, não preciso escrever, mais a T quadrado sobre 2. O A, então, é 1,25 vezes tempo ao quadrado, né, dá 20 ao quadrado, que é 400, dividido por 2. Já vou simplificar isso aqui. Sobra 200. Empresto os dois zeros ali para o 125, ou para 1,25, vira 125 vezes 2, que é 250 metros. Agora, vamos olhar para a segunda parte ali. Na segunda parte, a partir de então, ele mantém essa velocidade constante por mais 20 segundos. Então, vamos calcular a distância aqui. ΔS é V vezes ΔT. Então, ΔS vai ser V 90, né, que é 25 metros por segundo, vezes o tempo que ela fica ali, que é 20 segundos. Isso dá 250, 20, dá 500. Bom, o 3, olha só, aí o que ele faz? Em seguida, passa a desacelerar, também gastando 20 segundos para voltar ao repouso. Ora, se ele demora 20 segundos para ir de 0 a 100, a 90, desculpa, 20 segundos para ir de 0 a 90, ele fica a 90, aí ele chega aqui a 90 e também vai desacelerar a 0 em 20 segundos, quer dizer que a aceleração em 3, eu já sei quanto que é. Ou a desaceleração, né? É menos 1,25 e mais. Eu já sei quanto ele vai percorrer. O ΔS3 ali é 250 metros. Então você tem 250 metros, mais 250 metros, mais 500 metros. Isso dá 1 quilômetro percorrido. Beleza? Menor do que a questão anterior, né? Questão 10. Em um piso horizontal, o menino dá empurrão em seu caminhãozinho de plástico. Assim que o contato entre o caminhãozinho e a mão do menino é desfeito, observa-se em um tempo de 6 segundos, o brinquedo foi capaz de percorrer uma distância de 9 metros até cessar o movimento, ou seja, parar. Se a resistência oferecida ao movimento do caminhãozinho se manteve constante, a velocidade inicial obtida no empurrão foi. Então vamos lá. Ele dá uma velocidade inicial aqui, que a gente não sabe qual que é, no caminhãozinho. Então ele aplica uma força, dá uma velocidade inicial, não sei qual é. E aí quando ele solta, ele já não tem mais força agindo sobre o caminhãozinho. E observa-se que em um tempo de 6 segundos... o brinquedo foi capaz de percorrer uma distância de 9 metros até cessar o movimento. Então a velocidade final é 0. Se a resistência oferecida ao movimento do caminhãozinho se manteve constante, ou seja, é um MRUV, eu quero saber qual é a velocidade inicial. E aí é um problemaço para resolver a questão, que parece simples. Aí você olha aqui, ó, o UFSCar, né? Universidade Federal de São Carlos, também tem questões complexas, tá?
Vamos lá. Primeiro, porque a gente não tem aceleração e nem velocidade inicial. Essas duas informações estão em todas as fórmulas. Então a gente vai ter que ir usando as fórmulas aí numa forma de ver se a gente consegue achar uma relação. Por exemplo, eu sei que V é igual a V0 mais A vezes T. Então a velocidade final eu sei que é zero. Então eu tenho V0 mais A vezes 6. Posso escrever então? Não, vou deixar isso guardado. Isso é uma relação. Outra relação é a de Torricelli. Eu tenho que velocidade final ao quadrado, que é zero, é igual a V0 ao quadrado, mais 2 vezes A vezes ΔS, que é 9 metros. Também não me ajuda muito, não. Eu tenho a terceira relação, que é o ΔS. Opa, o sorvetão, né? Vou usar as três aqui para ver qual que encaixa melhor uma na outra. Então, 9 é igual a V0 vezes T mais A tempo ao quadrado. O T eu sei, né? Deixa eu substituir aqui logo. Então, V0 vezes 6, né? Que é igual a 6 ao quadrado sobre 2. Deixa eu só resolver mais isso aqui. 9 é igual a 6V0 mais... Então, 6 ao quadrado dá 36, dividido por 2, 18, 18A. Então, eu tenho aqui, ó, aparentemente, dois sistemas, né? O Torricelli ele não me ajuda muito, não, porque eu tenho um valor ao quadrado. Mas eu tenho duas equações. Então, eu tenho um sistema aqui. Vou escrever só mais bonitinho, né? V0 mais 6A é igual a zero. Só invertir, né, a ordem de todo mundo ali. E aqui também, vou inverter a ordem de todo mundo. 6V0 mais 18A é igual a 9. E aí a gente precisa resolver esse sistema aí. Né, um sistema de duas equações em duas incógnitas, então é resolvível. Podemos fazer tanto a substituição quanto a soma. Eu prefiro sempre fazer a soma, né? Então, por exemplo, eu posso multiplicar essa equação de cima por menos 3. Por menos 3. Por que menos 3? Porque 6 vezes 3 dá 18. Então, se eu multiplicar por menos 3, vai dar menos 18. E eu vou poder cortar essas relações ali. Então, o que eu vou ter aqui embaixo? Minha nova equação, vou escrever ela de vermelho, vai ser menos 3V0 menos 18A, e 0 vezes menos 3 é 0. E a azul se repete. 6V0 mais 18A, que é igual a 9. Posso somar as duas equações. Então, somando, o que eu vou ter de resultado aqui? Menos 3V0 com 6V0 dá 3. Opa. Dá 3V0. Menos 18 com mais 18, eu corto. Essa é a ideia aqui do método da soma. E 0 mais 9 é 9. Isso implica, então, que V0 é 9 dividido por 3, que dá 3. Meia de bola. Então, a gente tem que sempre tomar cuidado numa questão, sempre que ele não fornecer V0 e nem A, aí é um bom sinal de que a gente provavelmente vai ter que usar um sistema em algum momento aí, né? Um dos dois tem que ser fornecido, porque eles estão nas três fórmulas. Aliás, tanto a aceleração quanto a velocidade inicial estão nas três fórmulas, né? Então simplesmente não tem como eu não ter uma informação para resolver. Beleza, ficou grandinho aqui por causa da primeira questão, mas é isso. A gente se fala na próxima aí. Eu vou fazer de gráficos, só que umas dúvidas mais longas.
Aí eu vou esperar acumular, ver se alguém aparece com mais alguma para gravar tudo de vez, tá bom? Valeu!